Noam aqui. Antes de começarmos, quero dizer uma palavra rápida sobre o momento que estamos vivendo atualmente. Israel está no meio de uma guerra direta com o Irã, os Estados Unidos também. Mísseis, ataques aéreos, escalada regional. É aquele momento em que a história parece avançar muito rápido. E por causa disso, você pode estar se perguntando por que o episódio de hoje é sobre a história do kibbutz. Pode parecer até estranho se afastar das notícias de última hora e falar sobre fazendas comunitárias fundadas há mais de um século. Talvez este seja o melhor momento para contar essa história, porque a história do kibbutz e dos kibbutzim, plural de kibbutz, nunca foi apenas sobre coletivos agrícolas. Eles foram um dos experimentos mais ousados da história sionista, sim, mas também da história judaica e da história mundial, numa tentativa de responder a essa pergunta notável. Como seria, de fato, para os judeus reconstruírem uma sociedade em sua terra ancestral? Isso é algo sui generis na história mundial. Como você faz isso? Como você retorna a uma terra alguns milhares de anos depois como um povo e reconstrói uma sociedade? Como você faz isso? Ajudaram a drenar pântanos e construíram os primeiros assentamentos. Eles criaram novos modelos de comunidade e ancoraram as fronteiras de Israel através da vida civil, com muitos kibbutzim intencionalmente fundados ao longo das bordas, na periferia do país. E em momentos de crise, essas comunidades frequentemente se encontraram na linha de frente da história de Israel, às vezes literalmente. Então, embora a história de hoje tenha sido gravada antes do início da guerra atual, as questões que ela levanta sobre comunidade, resiliência e o que significa construir um país juntos parecem mais relevantes do que nunca. Vamos entrar na história do kibbutz. Estou pronto para ir ao governo do Estado na terra de Israel. Nós, o povo de Israel, estamos preparados e ansiosos para nos encontrar com os representantes de nossos vizinhos sem qualquer pré-condição. Diga às pessoas aqui e em outros lugares. Diga que é impossível fazer este museu, que eles estão incomodados com o comércio. Eu acho que eles estão. Geralmente não começo podcasts com perguntas, mas após 8 temporadas é hora de mudar. Vamos lá. O que Jerry Seinfeld, Bernie Sanders, Boris Johnson e um nerd de história da educação chamado Noam Weissman têm em comum? Não, isso não é o começo de uma piada, embora, sinceramente, se você conseguir pensar em um bom final, me envie por e-mail, eu quero saber. Não é porque todos somos judeus, já que Boris Johnson não é da tribo, e não é porque todos somos celebridades de primeira linha, pois isso nem precisa dizer. Minha esposa gosta de me chamar de celebridade judaica nota C+, e eu aceito, acho. Sei lá, vou te contar a resposta. É que todas essas 4 pessoas, assim como uma porção de outras, famosas ou não, já foram voluntárias em um kibbutz. Tenho 2 perguntas para começar. O que é um kibbutz? Você sabe? E por que pode ser o segredo mais bem guardado para ajudar a sociedade ocidental a se renovar? Então vamos começar pelo A. Um kibbutz, prepare-se para esse palavrão, é um coletivo agrário socialista que é exclusivo de Israel. Hoje em dia, a maioria dos kibbutzim, plural de kibbutz, não é socialista nem agrária. Na verdade, eu odeio a palavra agrária. É quase tão ruim quanto rural. Eu não consigo dizer essa palavra. Quando eu era mais novo, eu tinha um problema de fala. Eu não conseguia dizer a letra R. Mas sabe de uma coisa? Essas palavras, elas são ruins. Continuam sendo ruins. Ainda assim, boa parte do ethos original do kibbutz persiste. Responsabilidade coletiva, todos contribuindo de algum modo. Até mesmo os turistas que pagam para visitar os kibbutzim não têm expectativa de serem servidos. Você come no refeitório, você limpa sua própria louça, sabe? É assim que funciona. Você come e depois limpa. Ninguém vai fazer isso por você. Eu tinha 18 anos quando fui voluntário em um kibbutz. Foi incrível, foi muito legal. E embora fosse 2003, a energia era muito de 1948, improvisado, informal, sem frescura e também acolhedor, cheio de propósito, vivo. Se parece que estou descrevendo Israel em geral, bem, é isso mesmo, os kibbutzim são o lar de uma pequena fração dos israelenses. No auge absoluto, em 1989, essas comunidades nunca chegaram a ter mais de 130 mil pessoas, cerca de 2% da população de Israel. Mas esse pequeno movimento teve um impacto desproporcional na história de Israel. Mais de 1/3 dos primeiros ministros de Israel, ou 5 deles, eram kibbutznikim, ou seja, pessoas de um kibbutz. Assim como inúmeros ícones israelenses, como Moshe Dayan,
a lenda militar de um olho só e político, o escritor Amos Oz, e até mesmo a ex-primeira-ministra Golda Meir. O sistema de kibbutz originou muitas peculiaridades culturais de Israel. As danças folclóricas, o espírito coletivo, a atitude de fazer acontecer e a conexão profunda com a terra, representada pela sujeira nas unhas, são para mim o símbolo mais forte do sionismo. Até o kova tembel, aquele chapéu de balde ridículo que não fica bem em ninguém, virou símbolo do israelense nativo. Alerta nerd, kova é chapéu em hebraico, mas tembel é gíria para idiota, o que significa que o ícone nacional da moda de Israel, além de ser horrivelmente feio, é literalmente um chapéu de burro. Recebemos muitos pedidos para abordar o movimento kibbutz ao longo dos anos. Sempre que o assunto surgia, minha equipe e eu concordávamos animados e incluíamos na nossa lista sem fim. Quero dizer, se você me perguntasse quando eu estava crescendo, ei, quais são 3 palavras que simbolizam Israel para você? Kibbutz seria tipo a número 2. E, no entanto, hoje em dia, quando você pergunta para um jovem 3 palavras que definem Israel, muito poucos dizem kibbutz. Mas o movimento dos kibbutzim é onde o ethos nacional de Israel foi forjado, onde jovens judeus tomaram controle da própria história, pela primeira vez em séculos. Um pequeno laboratório onde os primeiros pioneiros sionistas experimentaram construir instituições. Nem sempre foi bonito, nem sempre foi divertido, mas foi um movimento crucial que moldou a história de Israel antes mesmo do Estado existir. E como tantos outros momentos importantes na história de Israel, a ascensão do kibbutz foi ofuscada por tudo o que veio depois. Massacres, guerras, o Holocausto, até mesmo o 7 de outubro. Já abordamos nossa cota desses temas pesados no podcast, afinal somos dedicados a contar a história de Israel. O bom, o ruim, o feio, o revolucionário, o moralmente complicado e o movimento kibbutz engloba tudo isso e mais um pouco. Nas próximas 2 semanas contaremos essa história do primeiro kibbutz até hoje. Neste episódio, abordamos os princípios fundadores que impulsionaram o movimento, o idealismo, o trabalho árduo exigido e os experimentos de vida comunitária que funcionaram até deixarem de funcionar. No segundo episódio, ampliaremos o foco para o papel do movimento na sociedade israelense, da agricultura à defesa, discutindo como e por que mudou ao longo do tempo e o que permanece. Então vamos mergulhar na primeira parte da nossa série de 2 episódios com o primeiro capítulo. Capítulo 1, Ain HaKvutzot, ou a mãe dos kibbutzim. O primeiro kibbutz, na verdade, não era realmente um kibbutz, pelo menos não no começo. O lendário kibbutz Degania começou como uma kibbutza, um coletivo fundado por 12 jovens no outono de 1910. 10 homens, 2 mulheres, um sonho levemente insano. Movidos por pouco mais do que chutzpah, idealismo e talvez um toque de desespero existencial, os fundadores da primeira kibbutza começaram a transformar seu sonho levemente insano em uma realidade um pouco menos insana. Não é coincidência que fossem muito jovens, alguns ainda adolescentes. É preciso energia para transformar visões quase insanas em realidade. E também não é coincidência que todos eles tenham fugido do violento antissemitismo da Europa Oriental, porque não há motivador maior do que o desespero. Ari Shavit apresenta isso em Minha Terra Prometida de modo distinto, afirmando: o sionismo foi um movimento de órfãos, uma cruzada desesperada dos órfãos da Europa. Enquanto os filhos e filhas indesejados do continente cristão fugiam do ódio de sua mãe adotiva, eles descobriram que estavam completamente sozinhos no mundo, sem Deus, sem pais e sem lar. Eles precisavam sobreviver. Tendo perdido uma civilização, eles precisaram construir outra. Tendo perdido sua terra natal, tiveram que inventar outra. É por isso que eles vieram para a Palestina e por isso agora se agarram à terra com uma determinação tão desesperada. Como muitos imigrantes da Segunda Aliá, a onda de imigração judaica para a Palestina otomana entre 1904 e 1914, os 12 fundadores da primeira kibbutza chegaram sem nada. Sem dinheiro, na maioria dos casos sem família e sem nenhum conhecimento real de agricultura. Mas o que lhes faltava em habilidades práticas, eles compensavam com idealismo. Princípios agrícolas podiam ser ensinados, mas quanto aos valores compartilhados e a uma visão audaciosa, ou você os tinha ou não. Bem, esse grupo tinha valores compartilhados e audácia de sobra, mesmo que essa visão audaciosa não fosse tecnicamente deles. Como muitos pioneiros sionistas, os fundadores do kibbutz Degania foram inspirados pelos escritos do filósofo Aaron David Gordon, que hoje é amplamente considerado o pai espiritual do movimento kibbutz.
AD, ou Aleph Dalet Gordon, como ele é geralmente conhecido, deu ao socialismo europeu um toque tribal. Ele manteve os princípios básicos de solidariedade e consciência coletiva, mas acrescentou um elemento espiritual até mesmo redentor, imaginando uma sociedade ideal organizada em coletivos, também conhecidos como kibbutz, no singular, ou kvutzot, no plural. Kvutza é um desses. Palavras hebraicas possuem nuances e vários significados. No hebraico moderno, significa só grupo ou agrupamento, se quiser ser sofisticado e talvez irritar alguém. Mas por trás dessa simplicidade havia algo mais profundo, que era o de reunir pessoas que haviam sido dispersas por milênios. Se você já abriu um livro de orações judaico, um Sidur, isso não é surpresa para você. 3 vezes ao dia, judeus praticantes rezam pela reunião dos exilados, também conhecida como Kibbutz Galuyot. Lembro da primeira vez que ouvi o termo Kibbutz Galuyot, que significa reunião dos exilados. Alguém me explicou esse termo e disse que o amava. Eles adoravam ver isso em Israel, a reunião dos exilados. Eu achei que estavam falando de um kibbutz de verdade. Então eu disse, eu também já fui ao kibbutz Galuyot. E eles, não, isso não é um lugar. E eu, claro, eu sabia disso, mas esse sou eu, Noah adolescente. Estou me revelando. Aí está, aí está. Bem, isso significa a reunião dos exilados, não um lugar real. Espero que tenha entendido. Por séculos essa reunião foi só um sonho distante. Era uma promessa distante de que um dia os judeus do mundo finalmente se livrariam do jugo da diáspora e voltariam para casa como um povo unificado. A promessa se concretizou parcialmente só décadas após o primeiro kibbutz, com a criação de um Estado judeu moderno. Mas, em 1910, quando nossa história começa, a maioria, mas não todos, desses exilados reunidos estava indo para a Palestina otomana, vindos do mesmo lugar inóspito, o leste europeu, incluindo os 12 fundadores de Dagania. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. Joseph Beretz, de 20 anos nascido no que hoje é a Moldávia, que mais tarde se juntaria ao primeiro Knesset de Israel. Havia Mário Mostrovsky, de 21 anos nascido na Ucrânia, em uma família religiosa que insistiu na plena igualdade para as mulheres dos kibbutzim. Havia Yosef Bussil, de 19 anos, o líder intelectual nascido no que hoje é a Bielorrússia. Havia Tanchun Tampilov, de 22 anos, nascido na Ucrânia, o trabalhador mais forte do grupo, um judeu urso. Havia Sarah Malkin, de 25 anos, nascida na Letônia, uma agitadora desde o início. E havia outros 7 cujas histórias não cabem aqui, mas que também tinham convicção firme e energia juvenil. Todos os fundadores de Dagania eram profundamente devotados ao propósito que A.D. Gordon descreve. A ideia da Kutza é organizar a vida comunitária pela força da ideia coletiva, aspiração, vida espiritual e trabalho comunitário, para que os membros sejam interdependentes e influenciem uns aos outros por meio de suas qualidades positivas. E o que exatamente esse trabalho comunitário envolvia? Aqui está Gordon novamente. Segundo ele, o povo judeu foi afastado da natureza e preso nas cidades por 2.000 anos. Todos nós nos acostumamos a toda forma de vida, exceto uma vida de trabalho feita em nosso benefício e por ela mesma. Pois é o trabalho que liga um povo à sua terra e à sua cultura nacional. Deixe-me repetir isso, completamente afastados da natureza. É o trabalho que liga um povo à sua terra. Em outras palavras, Gordon e seus seguidores viam o trabalho comunitário do Kutza como principalmente agrícola, o que eu gosto de chamar, como você sabe, de sionismo com terra debaixo das unhas, como uma retomada do trabalho judaico original. Os israelitas originais eram pastores e agricultores, e a maioria das festas judaicas tem origem nos ciclos agrícolas. A Torá está cheia de regras agrícolas que só se aplicam na terra de Israel. E o Talmud disseca e debate essas regras de maneiras que permaneceram mais ou menos teóricas por séculos. O exílio tirou do povo judeu sua casa, seu enraizamento, sua terra. Afastados de sua terra, o povo judeu esqueceu o que significava sentir a terra debaixo das unhas. E Gordon, como muitos dos primeiros pensadores sionistas, via esse esquecimento não apenas como um trágico subproduto do exílio, mas como uma espécie de falha moral,
Aqui está ele novamente. Às vezes sinto vergonha da nossa terra natal. Em todo lugar outros fazem nosso trabalho e não trabalhamos para nós mesmos. E surge a pergunta: como nós, o povo hebreu, conquistaremos um direito moral e nacional à terra de Israel se não for pelo nosso próprio trabalho? Nem preciso dizer que Gordon era totalmente contra contratar outros para o trabalho agrícola e criticava as comunidades judaicas da Palestina otomana que dependiam de trabalhadores árabes por serem baratos e eficientes. E ao contrário de muitos dos pioneiros, eles realmente sabiam o que estavam fazendo, mas para Gordon esse era o problema, era isso. Se o povo judeu queria recuperar sua identidade ancestral e sua terra natal, não fazia sentido contratar outros para trabalhar diretamente com a terra. Comprar a terra legalmente não era suficiente. Para Gordon, o direito moral e nacional de viver em Israel não vinha de um título de propriedade. Esse direito só poderia vir de uma relação íntima e real com a terra e do trabalho árduo necessário para fazer essa terra produzir frutos. Os 12 jovens que fundaram Dagânia concordaram totalmente e até escolheram um nome agrícola para a comunidade. Dagânia, se você estava se perguntando o que essa palavra significa, é um tipo de flor, mas também é uma referência à palavra hebraica para grão, dagan. Não que a terra estivesse pronta para produzir algo que se parecesse com uma grande colheita. Lá em 1910, a área que viria a se tornar Dagânia era pantanosa, lamacenta e absolutamente infestada de mosquitos, o que significava malária. Na verdade, grande parte da Palestina otomana era, se não inabitável, profundamente inóspita. Ao sul havia o deserto árido, enquanto ao norte predominavam solos rochosos e pântanos maláricos. Mesmo assim, o Fundo Nacional Judaico, também conhecido como JNF, comprou toda a terra que pôde, oferecendo-a a qualquer idealista louco o suficiente para passar a juventude arriscando pegar malária, limpando pântanos e tentando fazer a terra produzir. Por favor, produza. E como eu continuo dizendo, você realmente precisava ser um pouco louco para aceitar a oferta do JNF, porque a vida de pioneiro não era divertida do jeito que imaginamos diversão. Como Daniel Gavron coloca em seu livro, O Kibbutz, Despertando da Utopia, abre aspas, o trabalho era exaustivo, as condições de vida eram duras. No verão, o calor era insuportável. No inverno, os jovens ficavam com lama até as coxas. Vários do grupo já estavam sofrendo de malária e agora os outros também pegaram a doença. Nas palavras de um dos primeiros pioneiros, o corpo é esmagado, as pernas falham, a cabeça dói, o sol queima e enfraquece. Às vezes, até metade dos membros não conseguia se apresentar para o trabalho. E aqui está Ari Shabit novamente, citando um dos primeiros kibbutzniks do kibbutz em Harod. Em campos ressecados e castigados pelo sol, agora nos deparamos com rochas nuas, expostas ao fogo de cima, cara a cara com os elementos, cara a cara com uma existência brutal, sem nenhuma proteção. E aqui, neste vale desolado, devemos esculpir nossas vidas. Dessas pedras precisamos talhar nossa nova fundação. Sendo honesto, apesar do sonho sionista, não acho que teria me saído bem nisso. Já luto com a umidade e os mosquitos aqui no sul da Flórida. Sou mole, fazer o quê? Desculpa, mas para ser justo, não sou o único. Quase metade dos cerca de 75 mil judeus que emigraram para a Palestina de 1880 a 1914 acabou indo embora, alguns em apenas alguns meses. Tragicamente, alguns nem viveram o suficiente para conseguir voltar para a Europa. Centenas dos primeiros imigrantes morreram de malária, um risco ocupacional de viver em um pântano. Mas os 12 fundadores originais de Dagânia não foram embora. Eles já haviam esbarrado nos limites que o mundo impunha a eles por causa de sua religião ou gênero, de seu povo, e não iam deixar que algo tão pequeno quanto uma doença mortal e um trabalho exaustivo atrapalhasse seus sonhos. O sionismo inicial era um movimento intenso e transgressor. É preciso muita coragem para superar 2 milênios de privação de direitos e perseguição, recusar a narrativa da fraqueza judaica e exigir o fim do exílio. Mas, como as duas fundadoras de Dagânia, Miriam e Sara, logo aprenderam, essa imaginação audaciosa não se estendia ao papel das mulheres no movimento, que inicialmente eram esperadas a se limitar a funções femininas tradicionais como cozinhar, limpar e costurar. E sim, eu disse tradicionais entre aspas. Mas nenhuma das duas era do tipo dócil, de jeito nenhum. Miriam lutou muito para ser incluída no trabalho agrícola pesado, eventualmente convencendo todos com uma combinação de teimosia, coragem e uma força física surpreendente. Foi Miriam quem teve a ideia de trazer vacas para o kibbutz.
Miriam quem insistiu em administrar a leiteria, mas ela estava ausente quando as vacas chegaram. Ao voltar, os homens já tinham assumido a responsabilidade. Miriam não aceitou e aprendeu a ordenhar vacas em uma aldeia árabe próxima. Quando satisfeita com sua habilidade, voltou a Dagânia, onde acordava antes dos homens. Quando eles chegavam ao laticínio, piscando e com os olhos sonolentos, encontravam as vacas já ordenhadas. E Miriam estava lá, com o que eu imagino ser um sorriso satisfeito no rosto. Depois disso, os homens desistiram do conceito de, abre aspas, trabalho de mulher, e fecha aspas, trabalho de homem. Daquele dia em diante, Dagânia e os futuros kibbutzim passaram a ser mais ou menos totalmente igualitários. Sarah Malkin não era menos teimosa. Ela chegou à Palestina determinada a se tornar a primeira trabalhadora agrícola feminina do movimento sionista. As ideias dela sobre igualdade se estendiam a todos os aspectos da vida. E em uma atitude totalmente fora do comum, ela pediu em casamento o rapaz com quem estava saindo. Hoje, isso pode não parecer grande coisa, mas naquela época, os jovens na Palestina escandalizavam os mais velhos ao se juntarem sem envolver casamenteiros. Era algo inédito uma mulher pedir um homem em casamento. Aliás, o rapaz disse não, e Sarah decidiu que estava cansada de romance. Ok, então essa história não termina tão bem. Se Sarah estava desiludida com a vida de solteira na Palestina otomana, Miriam não. Em 1912, ela se casou com o cofundador do kibbutz, Yosef Barutz, tornando-se o primeiro casal de Dagania a oficializar a união. A festa de casamento e da primeira colheita de Dagania foi animada e durou até as 2h. Nesse momento, a noiva se desculpou e foi ordenhar as vacas. Clássico, clássico. Quem se importava se era o dia do casamento dela? Tipo, quem liga? Miriam, como os outros fundadores do kibbutz, era guiada por um sonho maior que ela. Cada picada de mosquito, chute de vaca, segundo na lama e queimadura de sol era pelo objetivo mais importante que ela podia imaginar. Os pioneiros em Dagânia sabiam disso. Eles trabalhavam não só para si, mas também uns pelos outros e pelas próximas gerações. E eles estavam trabalhando não apenas para cultivar a terra, mas para cultivar uma nova identidade judaica, para recuperar e redefinir o que significava ser judeu. Já falamos bastante antes sobre o ideal sionista do novo judeu, sobre os homens e mulheres que olharam para a história judaica e disseram, basta! Chega de perseguição, chega de pogroms e, pelo amor de Deus, chega de esperar pela redenção. Após 2000 anos orando a Deus pelo fim do exílio e pela restauração da dignidade, decidiram assumir o controle, recusaram-se a ser vítimas. Eles seriam donos do próprio destino, e esse destino não envolvia propriedade privada nem nada que se aproximasse de privacidade em geral. Como eu disse, os primeiros kibbutznikim eram socialistas radicais, com ênfase no radical. Propriedade privada era algo esnobe, burguês, totalmente fora de lugar na kivutza. Então, os fundadores de Dagânia compartilhavam tudo, os lucros da fazenda, suas ferramentas, o gado, a comida que comiam, as pequenas cabanas de concreto que chamavam de lar, até mesmo suas roupas. Presentes recebidos por alguém passavam a ser do kibbutz. Quando as reparações começaram a chegar da Alemanha Ocidental nos anos após o Holocausto, depois que o Estado de Israel foi fundado, elas também eram absorvidas pelo kibbutz e distribuídas igualmente, mesmo que houvesse apenas um sobrevivente no grupo. Isso era socialismo em sua forma mais pura, uma expressão genuína do axioma marxista, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade, e realmente funcionava. Bem, funcionou por um tempo, mas a maioria dos kibbutzim abandonou o socialismo por um motivo simples. A maioria das pessoas não quer compartilhar tudo. Mas, até mais ou menos a década de 1980, a maioria dos kibbutzim prosperou como sociedades socialistas funcionais, parecendo provar que, sob as condições certas, o socialismo realmente poderia funcionar. As condições certas incluíam adesão voluntária. Ponto-chave: o kibbutz não era imposto pelo governo. Se quisesse privacidade ou renda disponível, bastava morar em outro lugar. Como Golda Meir, cujo marido aguentou a vida no kibbutz por 3 anos antes de convencê-la a jogar a toalha. Para ele já era o suficiente, mas os primeiros kibbutznikim eram idealistas. Eles queriam compartilhar tudo, até a responsabilidade pelas decisões. Sem hierarquia ou líderes, todos os kibbutznikim eram iguais e tomavam decisões usando uma versão muito pura da democracia direta. Uma pessoa, um voto, independentemente da importância da decisão. Nos primeiros dias de Dagânia, todas as decisões exigiam unanimidade, resultando em longas horas de debate. Eu realmente não teria me saído bem lá. Simplesmente meus olhos iam começar a ficar vidrados em certo ponto. Eu não aguento isso. Uma burocracia não consegue lidar com isso. Eu simplesmente não sou bom com isso.
Com o tempo, a ineficiência do sistema cansou nossos fundadores, que trocaram a unanimidade pela maioria. É difícil exagerar o quanto os fundadores de Dagânia valorizavam esse ethos. O sionismo era um projeto coletivo e nada simbolizava mais a vida no kibbutz que o refeitório. Os membros do kibbutz, sem cozinhas em casa, faziam todas as refeições juntos no refeitório. Essas refeições incluíam histórias, cantos e danças, o que acho muito, mas certamente era gratificante após um dia cansativo. O caráter comunitário do refeitório era sagrado. Quando um kibbutznik conseguiu um fogareiro e chaleira para casa, seus colegas ficaram indignados com a ideia de que ele tomasse café sozinho no quarto, em vez de no refeitório com os demais. Era o pesadelo de qualquer introvertido. Mas nossos fundadores vieram para a terra de Israel, então chamada Palestina, para criar uma comunidade protegendo seu pequeno coletivo com fervor religioso. Sim, é irônico usar essa palavra aqui. O compromisso com o coletivo era um credo e o trabalho um ritual sagrado. O estilo de vida do kibbutz virou sua religião, enquanto a religião tradicional não aparecia. Hoje existem kibbutzim religiosos em Israel, mas o movimento original era totalmente secular. O judaísmo tradicional era associado à diáspora. O chamado novo judeu não aceitava as antigas tradições, ou pelo menos era isso que afirmavam. Mesmo quando os jovens kibbutznikim rejeitavam as práticas religiosas dos pais e avós, continuavam profundamente judeus. Eles guardavam o sábado como dia de descanso. Quando podiam, traziam ótimas comidas para o jantar de sexta, transformando-o em festa com canto e dança à noite. Eles aproveitavam a oportunidade de trazer seu próprio significado para feriados judaicos como Pesach, Sukkot e Shavuot, muitos dos quais haviam perdido seu significado agrícola original ao longo de 2 milênios separados da terra. Alguns kibbutzim até criaram sua própria forma de observar o Yom Kippur, usando o dia mais sagrado do calendário judaico para fazer um balanço do ano que passou e refletir sobre quaisquer problemas que seu kibbutz pudesse enfrentar. Como, por exemplo, o problema das crianças. Capítulo 2. A Casa das Crianças. Quando Miriam Ostrovsky Barutz deu à luz o primeiro bebê de Dagânia em 1913, seus companheiros kibbutznikim ficaram radiantes, mas também estavam meio perdidos. O casamento de Miriam e Yosef já era bastante desestabilizador. Os kibbutznikim temiam que uma família isolada interferisse no estilo de vida comunitário. Esse grupo via uma chaleira como insulto pessoal. Para alívio deles, pouca coisa mudou após o casamento de Miriam e Yosef. Mas agora havia um bebê na história, e o pequeno Gidon Barutz ameaçava virar de cabeça para baixo todo o modo de vida de Dagânia. Os fundadores de Dagânia simplesmente não tinham levado em conta toda a ideologia envolvida, e o pequeno Gidon Barutz ameaçava virar de cabeça para baixo todo o modo de vida de Dagânia. Os fundadores de Dagânia ignoraram toda a ideologia envolvida. O Gideon, vou dizer o nome dele em inglês agora, pertencia a Miriam e ao Yosef, ou o bebê era propriedade comunitária como todo o resto no kibbutz? E quanto aos cuidados com as crianças? De quem era a verdadeira responsabilidade de criar esse menino? Apesar das exigências da gravidez e amamentação, Miriam não queria fugir de seu dever como trabalhadora. Por insistência dela, os kibbutznikim decidiram que o trabalho e os custos de criar as crianças seriam responsabilidade de todos, e assim fizeram. Mas os kibbutzim do futuro levaram esse ethos ainda mais adiante, e é aqui que as coisas ficam malucas. Ao completar 6 meses, a criança era levada da casa dos pais para a casa das crianças, onde passava a viver com as demais do kibbutz. Eles ainda viam os pais com frequência após o trabalho ou escola, mas a vida familiar como conhecemos não era permitida. E se isso te deixa desconfortável, bem, eu entendo. Tipo, eu gosto de criar meus filhos na minha casa, e deles dormirem comigo na minha casa. Eu acho que isso é bom. Vamos tentar ver o outro lado, pois os kibbutznikim originais não queriam ser cruéis ou desumanos. Essa decisão refletia o compromisso ideológico deles com igualitarismo e coletivismo. Os pais eram mais produtivos sem a responsabilidade de criar os filhos. E se o objetivo era o coletivo, a comunidade, então, na verdade, quem precisava de uma família nuclear? O kibbutz inteiro era uma família, ponto final. Como outros elementos da cultura do kibbutz, a casa das crianças era guiada pelo idealismo. Reforço, ninguém foi obrigado a abrir mão dos filhos. Os pais do kibbutz acreditavam que seus filhos prosperariam no ambiente comunitário, e alguns de fato prosperaram. Muitos kibbutznikim da velha guarda lembram infâncias marcadas por independência e companheirismo, mas até a criança mais independente precisa dos pais. Algumas dessas histórias são realmente comoventes.
Isso pode ser uma lembrança subjetiva, mas eu realmente me lembro de alguém chorando a noite toda, todas as noites. Chorava baixinho para não acordar os outros. Sentia que não conseguiria passar a noite sem minha mãe. Então a loucura da noite começou. Eu calçava os chinelos e ia à casa deles. Lembro de evitar o vigia noturno, indo de árvore em árvore e me escondendo. Só queria sentar ao lado da cama dela, nem precisava acordá-la. Eu não queria abraço ou beijo, só queria estar com ela, apenas para isso. Como pai de 4 filhos, essas frases doem, e elas vêm de um documentário profundamente triste sobre as casas das crianças, chamado Crianças do Sol. Há muitas histórias comoventes de crianças que fugiam à noite para ver os pais, mas eram repreendidas e levadas de volta ao abrigo. Sem surpresa, muitos adultos que cresceram assim sofrem de insensibilidade emocional, dificuldade em formar laços pessoais e medo de abandono. E todo esse foco na comunidade e no coletivo trouxe outro preço. Os adultos desencorajavam ativamente as crianças de se destacarem como indivíduos. Noam Spunzer é um psicólogo que cresceu em uma casa infantil no Kibbutz Nachshon. Veja como ele descreveu a experiência. A pressão para se conformar era implacável, individualidade e competição eram mal vistas. Crianças que eram incomuns, excêntricas ou tentavam se destacar eram rejeitadas. Fomos socializados para sermos fortes e alegres, simples e semelhantes. A expressão emocional era menosprezada como fraqueza e egoísmo. Aprendemos a nos anestesiar. Eu não choro desde os 10 anos de idade. Mesmo adultos que lembram com carinho da infância nas casas das crianças, e são muitos, não mandaram seus filhos para longe, o que considero a maior condenação ao sistema. Ainda assim, só na década de 1970, o sistema do kibbutz aboliu completamente as casas das crianças, permitindo que a família nuclear prosperasse. Não quero julgar, mas olhando para trás, toda essa política parece bem exagerada. Esse é o tema do episódio, meio insano. Como disse um membro do Kibbutz Katzirim, eu achava que nossos pais eram loucos por abolirem o sono comunitário dos filhos. Agora que sou pai, não consigo entender como eles permitiram isso. As casas das crianças são provavelmente o aspecto mais criticado da antiga cultura dos kibbutzim, mas demonstram a santidade do coletivo e a profundidade do idealismo necessário para viver de uma forma que a maioria de nós provavelmente considera antinatural. Por outro lado, como continuamos dizendo, os fundadores do sistema de kibbutz tinham que ser idealistas. Além do desgaste físico e mental de construir uma comunidade do zero, os kibbutznikim tinham plena consciência de seu papel como a primeira linha de defesa de Israel, mesmo antes de Israel existir. Essa história continua na próxima semana, encerrando nossa série sobre kibbutzim. Antes de terminar, quero compartilhar mais uma coisa. Costumo esperar até o final da segunda parte para trazer uma lição duradoura, mas quero retomar a segunda pergunta que fiz no início do episódio. Como e por que o Ocidente pode ser ajudado ao adicionar um pouco da mentalidade de kibbutz em nossas vidas? Como eu costumo dizer, não precisa ser 100%. Não precisa ser 180 graus, mas 5%, só 5%. Vou explicar. Em 2018, o National Institutes of Health, NIH, que faz parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, relatou que a participação no AmeriCorps, que é uma agência de voluntariado remunerado do governo americano, está realmente correlacionada com níveis mais altos de responsabilidade cívica, votação, voluntariado, emprego, respeito à diversidade e habilidades gerais de vida, como tomada de decisão e gerenciamento do tempo. Scott Galloway, guru de marketing, podcaster e convidado do Unpacking Israeli History em Londres, afirmou: devemos ampliar o AmeriCorps e definir o serviço de forma abrangente, pois as necessidades da nação são tão diversas quanto o seu povo. A maneira como os jovens servem, seja como bombeiros rurais, voluntários em abrigos de animais, ajudando idosos ou atuando em parques nacionais, importa menos do que o próprio serviço. Serviço, viver uma vida de serviço, de dar mais do que receber, de pensar mais no coletivo do que no individual, é de certa forma antitético ao sonho americano de total independência, liberdade e individualismo em muitos aspectos. E não me entenda mal, eu também adoro essas ideias, mas, para ser sincero, algo se perde nisso. Galloway continua. O Serviço Nacional em Singapura, país mais religiosamente diverso do mundo, é chamado de escola para a nação por sua capacidade de criar identidade nacional. Um estudo sobre os programas de Serviço Nacional de Singapura concluiu que a socialização transmite normas e valores e o contato com diferentes grupos reduz o preconceito.
Esteja você em Singapura, Israel ou nos Estados Unidos, o Serviço Nacional pode transmitir valores, reduzir o preconceito e forjar uma identidade nacional. Algo para refletirmos no Ocidente. Falaremos mais sobre coletivismo na parte 2 na próxima semana. Desvendando a História de Israel é uma produção da Unpacked, uma marca de mídia de portas abertas. Siga a gente onde quer que você ouça seus podcasts. Se você gostou deste episódio, deixe uma avaliação na Apple ou no Spotify. Isso realmente ajuda outras pessoas a encontrarem nosso programa. E mais uma vez, eu adoro ouvir de vocês. Me envie um e-mail em noam@unpacked.media. Episódio produzido por Rifki Stern, com Danny Hoffman, Adi Elbas e Rob Parra. Eu sou Noam Weissman. Obrigado por ouvir. Até a próxima semana para a parte 2.